Minha gente querida, muito boa noite, muito bem-vindos a todos. E vamos começar com o livro Minutos de Luz de Pastorino, psicografado por Ariston Teles. Festas. As festas geralmente traduzem a necessidade de expansão das criaturas. Todo encontro festivo, para não descambar pelas vielas da frustração e do tédio, deve se manter no clima de respeito e de equilíbrio. O extravasamento de alegrias também pede serenidade. A festa terá o apoio e até mesmo a assistência do alto, se não significar palco de vaidades e extravagâncias. A consciência é o termômetro de cada um de nós. Você pode frequentar festas, pode e deve, bastando que nessas oportunidades você desfrute das alegrias que não acabem em depressão ou tédio. Use o bom senso. A gente começa a analisar tantas festas que a gente participou. E talvez seja isso mesmo. Na hora que começa a ficar meio cansativo, meio tedioso, na hora de ir embora. A alegria nos traz equilíbrio, nos traz harmonia, nos traz energia, né? Então é importante, mas não é extravagância. Não vamos sair do lugar, sair da sintonia com o alto, né? Vamos então para o Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: a veneração que se tem pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? É sempre grato ao espírito que se lembrem dele, e os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele deixou no mundo. O que o atrai, porém, é o pensamento dessas pessoas, não aqueles objetos. É uma coisa importante mesmo, a gente às vezes se apega a um objeto porque pertenceu a alguém muito querido que se foi e não significa nada o objeto, o que significa é a pessoa, né? Então a lembrança, o carinho, o amor que a gente tem pela pessoa é muito mais importante se o objeto for perdido, se o objeto for acabar, não vai fazer grandes importâncias, principalmente para o espírito. E a gente tem que desapegar das coisas materiais, né? Tá mais do que óbvio isso. E hoje começamos no livro A Gênese, o novo capítulo, Deus. E vamos falar sobre a existência de Deus. Sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo que existe, a base sobre a qual repousa o edifício da criação, é também o ponto que importa que consideremos antes de tudo. Constitui princípio elementar que, pelos seus efeitos, é que se julga uma causa, mesmo quando ela se conserve oculta. Se fendendo os ares um pássaro é atingido por mortífero grão de chumbo,
Deduz-se que hábil atirador o alvejou, ainda que este último não seja visto. Nem sempre, pois, se faz necessário vejamos uma coisa para sabermos que ela existe. Observando os efeitos, é que se chega ao conhecimento das causas em tudo. Outro princípio igualmente elementar, e que de tão verdadeiro passou a axioma, é o de que todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente. Se perguntassem qual o construtor de certo mecanismo engenhoso, que pensaríamos de quem respondesse que ele se fez por si mesmo? Quando se contempla uma obra-prima de arte ou da indústria, disse que há de tê-la produzida um homem de gênio, porque só uma alta inteligência poderia concebê-la. Reconhece-se, no entanto, que ela é obra de um homem, por se verificar que não está acima da capacidade humana. Mas ninguém acudirá à ideia de dizer que saiu do cérebro de um idiota ou de um ignorante, ainda menos que é trabalho de um animal ou produto do acaso. Em toda parte se reconhece a presença do homem pelas suas obras. A existência dos homens antediluvianos não se provaria unicamente por meio de fósseis humanos. Provou-a também, e com muita certeza, a presença nos terrenos daquela época de objetos trabalhados pelos homens. Um fragmento de vaso, uma pedra talhada, uma arma, um tijolo, bastarão para lhe atestar a presença. Pela grosseria ou perfeição do trabalho, se reconhecerá o grau de inteligência ou de adiantamento dos que o executaram. Se, pois, achando-se numa região habitada exclusivamente por selvagens, se descobrir uma estátua digna de Fídias é um escultor grego, não hesitarão em dizer que, sendo incapazes de tê-la feito os selvagens, ela é obra de uma inteligência superior à deles. Pois bem, lançando o olhar em torno de si sobre as obras da natureza, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que presidem a essas obras, o observador reconhece não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais portentosa inteligência humana. Ora, desde que o homem não as pode produzir, é que elas são produto de uma inteligência superior à da humanidade, a menos que se sustente que há efeitos sem causa. E por aí vai. Vamos continuar na próxima. E terminamos assim com a frase do livro Canteiro de Ideias. E a frase de hoje é de André Luiz, psicografada por Chico Xavier. Se você encontra uma pessoa difícil em sua intimidade, essa é a criatura exata que as leis da reencarnação lhe trazem ao trabalho de burilamento próprio. Abençoemos se quisermos ser abençoados.